Bem-vindos à nossa aula de número 214, item 6 do capítulo 23. Capítulo 23, onde nós estamos tratando do quê? Da realidade do mercado. Ou seja, muitas das questões preponderantes que nós já passamos, vimos, discutimos no âmbito da praxeologia, da cataláxia, estamos discutindo agora na vida real, correto? Item 6, a limitação do direito de propriedade e os problemas relativos aos custos e aos benefícios externos, como nós estamos sempre fazendo, vamos para a leitura no PDF. Os direitos de propriedade, tais como limitados pelas leis e protegidos pelo poder judicial e pela polícia, são o resultado de um longo período de evolução. Então, até quando Mises viveu, até a década de 70, né? Década de 80, morreu no início da década de 80, em 72, isso, de certa forma, tinha um certo grau de verdade absoluta, né? Não é o que nós vemos hoje, muito pelo contrário. O poder judicial, magistrados, né, juízes, promotores socialistas, dão guarida a invasores de propriedade. A polícia não pode fazer muita coisa, nem se atreve, porque vão pagar por isso. E então vamos nos manter atentos no contexto histórico de Mises e depois debatemos sobre esse contexto. A história de todo esse tempo é o registro dos violentos esforços feitos com o objetivo de abolir a propriedade privada. Seguidamente, déspotas e movimentos populares têm tentado restringir os direitos de propriedade privada ou aboli-los inteiramente. Horas que nós estamos vendo aqui como exemplos, né, como algo que está exemplificando, talvez Mises não tenha percebido, e talvez porque nos Estados Unidos isso não tenha ocorrido, a Suprema Corte Americana ainda é conservadora. No entanto, no Brasil ela já é totalmente bolivariana, socialista, e nossos juízes de primeira e segunda instâncias, tanto quanto, acreditam no tal papel social da propriedade. Ou seja, são déspotas, né? São pessoas que tentam abolir o conceito de propriedade privada. Essas tentativas falharam, é verdade. Talvez não estava vendo o ovo da serpente, nosso querido professor. Mas deixaram traços nas ideias que influenciaram a forma legal e a definição de propriedade. Os conceitos legais de propriedade não levam na devida conta a função social da propriedade privada, mas deixaram traços nas ideias que influenciaram a forma legal e a definição de propriedade. Os conceitos legais de propriedade não levam na devida conta a função social da propriedade privada. O que será que Mises está querendo colocar aqui? Vamos primeiro pintar de amarelinho, tá? Existem certas deficiências e incongruências que perturbam o desenvolvimento dos fenômenos de mercado. O direito de propriedade, considerado de forma consistente, deveria, por um lado, conferir ao proprietário o direito de usufruir todas as vantagens que o bem possuído pode gerar, e deveria, por outro lado, onerá-lo com todos os inconvenientes resultantes do seu emprego. Eu quero ter um cachorrinho e passeio com ele pela volta. Ele faz um cocô na calçada, é responsabilidade do Rodrigo. O cachorrinho é propriedade privada do Rodrigo. Agora, se o Rodrigo quiser maltratar o cachorrinho enquanto propriedade privada, ele tem que ter esse direito. A sociedade não pode intervir. Então, vão guardando aí algumas coisas na cabeça de vocês. Assim sendo, as consequências seriam de exclusiva responsabilidade do proprietário que, ao lidar com sua propriedade, levaria em conta todos os resultados esperados de sua ação
tanto os favoráveis como os desfavoráveis. Então, que Mises está colocando aqui. Ah, então eu posso fumar maconha na minha casa, plantar maconha. Então pode fazer o que você quiser. Agora, você não pode querer fazer festa depois do horário que a sociedade delimitou, porque o seu som atrapalha a outra propriedade. Você pode fazer a festa que você quiser, fizer um underground, né? E aí o estado, o município que dá o alvará de construção, se você fizer a construção do jeito que ele quer, quem que é ele para falar dentro da sua propriedade? Você que só quer fazer subsolo, porque lá vai ser o muquifo da sua. Lá vai ter de tudo. Mas a festa vai rolar 24 horas no som no máximo. Mas o som não sai para fora, problema de quem entra lá. Entender? Vocês estão captando todo o engendramento das possibilidades. Mas se alguns dos benefícios de sua ação não podem ser auferidos e alguns dos inconvenientes não lhes são debitados, o proprietário, ao elaborar os seus planos, não se preocupará com todos os efeitos de sua ação. O Mises está dizendo o seguinte: você quer construir uma usina nuclear aqui, mas e os arredores? Não é porque você está fazendo dentro da sua propriedade que essa radiação não está saindo. Se alguém consegue monitorá-la, acabou o problema. Você não pode fazer tal coisa. Ou você tem que ter a autorização, porque a sua radiação gerada, os seus dejetos gerados estão trazendo problema para os seus vizinhos. Não se trata de governo, se trata de direito de vizinhança. Não considerará os benefícios que não aumentam a sua própria satisfação, nem os custos que o oneram. Pouco me importa se eu estou fazendo alguma coisa que está trazendo problema para os outros. Sua conduta se afastará da linha que teria seguido se as leis refletissem melhor os objetivos econômicos da propriedade privada. Ó, que lindo isso aqui. Realizará certos projetos só porque as leis o desobrigam da responsabilidade de alguns dos custos incorridos. Abster-se-á de realizar outros projetos simplesmente porque as leis o impedem de colher todas as vantagens decorrentes dos mesmos. As leis relativas à responsabilidade. Vamos voltar aqui. Que alguém já pensou, né? Então, pera lá, Rodrigo. Então, se o cara corta a árvore que está na propriedade dele, ele vai esquentar o mundo que me afeta. Não, de jeito nenhum. A árvore que está no território dele refrigera o mundo que lhe afeta. Então você vai pagar para ele um tanto para ele manter a árvore lá. Porque senão ele pode arrancar. Ninguém tem direito positivo. Entende isso? Essa é a verdade. Ora, se todo mundo no entorno da fazenda do cara, que é uma floresta, não quer que ele recorte as árvores porque vai piorar a vida de todos, eles têm que pagar por isso. O preço que esse cara quiser. Senão ele pode cortar as árvores. Entenderam? O que não pode acontecer é o resultado do seu negócio sair como fumaça para a região vizinha, de tal forma que eles consigam delimitar tudo isso. Entende? Obviamente que dentro de parâmetros de razoabilidade total, mesmo que de forma aparentemente subjetiva. Porque qualquer grão de fumaça que sai da fazenda dele, porque ele está fazendo carvão e vai parar no outro, é motivo de discussão. Será que uma poeira, um vento que bate na fazenda do cara e joga poeira na do outro, já não seria um motivo de discussão também? Né? Então vamos resguardar aqui o pensamento de forma categorial. Manda esses negócios aqui para juízes, tá bom? As leis relativas à responsabilidade e à indenização por danos causados eram e ainda são deficientes sob muitos aspectos. O que aconteceu lá na, como é que chama? Da Vale, aquela represa que levou gente, vida, um monte de situações embora. Aquilo lá era um problema gravíssimo. E a justiça não tinha nem que se meter se não fosse no sentido de pegar todo mundo que foi prejudicado e dizer: o que que vocês querem? Querem a empresa como um todo? Querem a empresa e os donos como escravos? O que que vocês querem? Entende tudo isso, pessoal? Ou, se vocês pegarem a empresa que sobrou aqui no Brasil, porque eles estão lá fora.
Nós não vamos conseguir colocar a mão no que eles têm lá fora. Mas o que eles têm no Brasil é isso aqui. Vocês querem isso? Não, eu prefiro ser indenizado, porque vai ter que vir dinheiro de fora para cá para pagar a indenização. Aí é outra história. Vamos discutir. Ah, então, de um modo geral, aceita-se como um princípio o fato de que cada um é responsável pelos danos que suas ações infligem a outras pessoas. Mas esse princípio sempre teve suas brechas, suas exceções legais. Em alguns casos, esse privilégio foi concedido intencionalmente para aqueles que se dedicavam a atividades que as autoridades desejavam impulsionar. Horas, pouco se importaram aqueles que projetaram Angra 1, Angra 2, Angra 3 com os terrenos vizinhos. Por quê? Porque isso era a vontade do governo que mandava nos juízes. Quando no passado, em muitos países, os proprietários das fábricas e das estradas de ferro não foram responsabilizados pelos danos que suas empresas infligiam à propriedade e à saúde de seus vizinhos. Acabamos de falar sobre isso. Clientes, empregados e outras pessoas através da fumaça, fuligem, barulho, poluição da água e acidentes causados por equipamento inadequado ou defeituoso, a ideia subjacente era a de que não se deveria enfraquecer o progresso da industrialização e o desenvolvimento dos meios de transporte. Olha só, e Mises condenando o papel do Estado, dando guarida aos maus feitos de empresários que estão lá para conseguir o melhor possível. Se vão, que é os empresários de conluio, se vão ganhar com o governo aqui apoiando eles, é quem é bobo de não querer receber um subsídio do BNDES. Poxa vida, gente. Menos, né? Hipocrisia menos. As mesmas doutrinas que inspiraram e ainda continuam inspirando muitos governos a incentivarem investimentos em fábricas e estrada de ferro através de subsídios, isenção de impostos, tarifas e crédito barato, contribuíram para o surgimento de uma situação jurídica na qual a responsabilidade dessas empresas foi prática ou formalmente aliviada. Isso aqui deixar para os meus amigos causídicos, mandar para os seus amigos juristas para desafiar quem quiser para vir debater os assuntos, né, da propriedade. Porque para esses socialistas do magistrado, né, da magistratura, para esses comunistas do Ministério Público, né, o que acontece? Eles não estão preocupados com as consequências do mau uso, desde que atendam bem ao projeto socialista e nem ao bom uso de um bom proprietário privado, se aquilo estiver jogando ele como muito, muito rico frente a todos os outros. Eles vão, com a inveja que lhes é cabível, tomar e destruir isso daqui. Mais tarde, começou a prevalecer a tendência oposta e a responsabilidade dos industriais e das estradas de ferro passou a ser tratada com maior severidade do que a dos demais cidadãos e firmas. Aí o Estado precisa dar uma resposta para ganhar a eleição, ele vai lá brigar com os caras que financiavam os outros caras. Também sempre tem os times, né? Também nesses casos, os objetivos são políticos. Os legisladores desejavam proteger os pobres, os assalariados, os camponeses contra os ricos capitalistas e empresários. Um discursinho lindo. Que o fato de desobrigar o proprietário de algumas das desvantagens que resultam da maneira como ele conduz o seu negócio seja fruto de uma política deliberada adotada pelos governos e pelos legisladores, ou seja, ou não seja, né, ou seja, um efeito não intencional da redação tradicional das leis, é, de qualquer forma, um dado que precisa ser levado em conta por nós, praxeologistas e economistas catalácticos. Correto? Estamos diante do problema dos denominados custos externos. Esse é o termo. Esta situação faz com que algumas pessoas escolham certas maneiras de satisfazer suas necessidades simplesmente em função do fato de que uma parte dos custos incorridos não lhes é debitada, mas recai sobre outras pessoas. Um exemplo
prático de quando você vende um carro que você sabe que daqui 6 meses vai dar problema, mas é só 90 dias que a lei te obriga a dar de garantia e você sai de fininho e fica de boa. Não é assim? O exemplo extremo nos é proporcionado pelo caso já referido anteriormente, 728, 729, 728, 729, 728, 729, 728, 729, lá do capítulo anterior, o fator tempo na utilização da terra, né? Está lá no item 2 do capítulo anterior, os fatores de produção originais de natureza não humana. Então, vai falar sobre a terra, sobre a erosão do solo, quando ninguém é dono de uma coisa, como aquilo degringola porque todo mundo usa feito doido, ou seja, essa tal coisa de isso é de todos, é de ninguém, famosa tese do cachorro com dois donos passa fome, né? Então, o exemplo extremo nos é proporcionado pelo caso, já referido anteriormente, das terras sem dono. O grande problema das queimadas no Brasil é o problema das terras sem dono. Não, mas pera, a União é dona. Quem? Quem é a União, Xará? Não tem união essa história. Se a terra não tem dono, embora o formalismo jurídico possa qualificá-la de propriedade pública, oh my God, as pessoas utilizam-na sem se importar com os inconvenientes da exploração predatória. Ah, não, mas aí nós vamos botar a polícia ambiental para ir atrás desses caras. Aí é mais fácil você matar o policial ambiental do que ele te pegar com um jacarezinho, sei lá, fazendo o quê. É a guerra que acontece nos garimpos no norte do Brasil. Quem tiver condições de usufruir de suas vantagens, a madeira, a caça dos bosques, os peixes das extensões aquáticas, os depósitos de minerais no solo, né? Não se preocupará com os efeitos posteriores decorrentes do modo de exploração. E acabar com o problema da exploração vende todas as terras da União o mais rápido possível. Para essas pessoas, a erosão do solo, o esgotamento dos recursos exauríveis e qualquer outra redução da possibilidade de utilização futura são custos externos, não considerados nos cálculos pessoais da receita e despesa. Quando você passa para todo mundo, vai acabar com os garimpos? Não. Só que o resquício do garimpo dele não pode ser um custo externo de outra pessoa, porque ele vai ter um vizinho, entendeu? Meu pai sempre dizia: a melhor cerca é um bom vizinho. Assim como também é um problema, porque você tem que andar na linha. Todos andando na linha, tomando conta dos que é seu. Cortarão as árvores sem qualquer consideração para com as que ainda estão verdes ou para com o reflorestamento. Ao caçar e pescar, não hesitarão em empregar métodos contrários à preservação das reservas de caça e pesca. Vão tomar cuidado, não querem acabar com os peixes. Nos primórdios da civilização, quando ainda havia abundância de terras de qualidade não inferior para aquelas já utilizadas, o uso de métodos predatórios era corrente. Quando a produtividade diminuía, o lavrador abandonava sua terra e se mudava para outro lugar. Só mais tarde, com a tão malvada enclosure, cercamento das terras, delimitação da propriedade privada que os socialistas tanto enchem o saco e que os ecologistas tanto condenam, só mais tarde, à medida que a população crescia e não havia mais disponibilidade de terra virgem de primeira classe, as pessoas começaram a considerar tais métodos predatórios um desperdício. Correto? Consolidava-se assim a instituição da propriedade privada da terra. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, a menina, a propriedade privada, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. A princípio, nas terras aráveis, e depois passo a passo, estendendo-se a pastos, a florestas, aos pesqueiros, as novas colônias de ultramar, especialmente os vastos espaços nos Estados Unidos, o Velho Oeste, cujas fantásticas potencialidades agrícolas estavam praticamente intactas, quando lá chegaram os primeiros colonizadores, passaram pelos mesmos estágios. Então, lá no começo da América, pelos mesmos estágios dos antigos que usavam e desperdiçavam.
Até as últimas décadas do século XIX, havia sempre uma zona geográfica aberta aos recém-chegados. A gente chamava de a fronteira. Nem a existência dessas regiões inexploradas, nem o seu desaparecimento são peculiares para a América. O que caracteriza as condições americanas é o fato de que, ao esgotarem-se as terras inexploradas, fatores institucionais e ideológicos impediram que os métodos de utilização da terra se ajustassem à nova circunstância. Nas áreas centrais e ocidentais da Europa continental, onde a instituição da propriedade privada já estava firmemente estabelecida há muitos séculos, as coisas foram diferentes. Não houve erosão de solos já cultivados. Não houve devastação de florestas, apesar do fato de as florestas particulares terem sido, durante gerações, a única fonte de madeira para construção e mineração, e de combustível para as fundições e os fornos, para as cerâmicas e para as fábricas de vidro. Os proprietários dessas florestas foram impelidos a conservá-las, movidos pelos seus próprios interesses egoístas. Nas áreas mais densamente habitadas e industrializadas, até alguns anos atrás, entre um quinto e um terço da superfície era ocupado por florestas de primeira classe, administradas segundo os melhores métodos da tecnologia florestal. Vamos ver o que Mises tem a dizer sobre isso? No final do século XVIII, ou seja, de 1701 a 1800, os governos europeus começaram a promulgar leis visando a conservação de florestas. Entretanto, seria um grave erro atribuir a essas leis qualquer importância na conservação das florestas. Na segunda metade do século XIX, de 1801 a 1900, ainda não havia uma estrutura administrativa capaz de fazer com que essas leis fossem cumpridas. Além disso, os governos da Áustria e da Prússia, para não mencionar os estados alemães menores, não tinham suficiente poder para obrigar a aristocracia a respeitá-los. Nenhum funcionário público antes de 1914 teria tido a audácia de causar irritação ao magnata da Boêmia ou da Silésia, ou a um Standesherr alemão, aquele cujo feudo tivesse sido anexado a um dos estados soberanos do império. Esses príncipes e condes cuidavam espontaneamente de suas florestas porque estavam seguros quanto à posse de seus domínios e porque procuravam preservar as fontes de rendas e o valor venal de suas terras. Simples assim. Quem cuida das florestas são os nobres. São os donos da terra. Não essa galera ecologista aí que usa o iPhonezinho, entendeu? Nem os juízes, nem os promotores. Não cabe à teoria cataláctica elaborar uma explicação dos complexos fatores que acarretam as atuais condições de propriedade de terra nos Estados Unidos. Quaisquer que tenham sido esses fatores, produziram quaisquer que tenham sido, esses fatores produziram um estado de coisas no qual um grande número de agricultores e de companhias madeireiras podiam considerar os inconvenientes de não se cuidar do solo e de se conservarem as florestas como custos externos. Poderia também ser dito que eles consideravam as vantagens a serem obtidas com a conservação do solo e das florestas como benefícios gratuitos a terceiros. Coisa bacana. O cálculo econômico torna-se ilusório e os seus resultados enganadores, sempre que uma parte considerável dos custos incorridos sejam custos externos. Ou seja, que o Estado finja que não vê o que de mal está fazendo aquela determinada propriedade privada para a externalidade. Mas isto não é uma consequência das alegadas deficiências inerentes ao sistema de propriedade privada dos meios de produção. Ok, lindo. É ao contrário, uma consequência das brechas deixadas no sistema. Poderiam ser eliminadas por meio de uma reforma das leis relativas à responsabilidade por danos infringidos e pelo cancelamento das barreiras institucionais que impedem o pleno funcionamento do sistema de propriedade privada. Essa frase é de um poder tão grande aqui dentro, que Mises já falou no capítulo 8, item 2, que o anarcocapitalismo não funciona. O que se chama de anarcocapitalismo vai precisar de uma justiça privada que infrinja em alguém a consequência externa de seus atos. E ele pode contratar uma justiça brasileira que dê um salvo-conduto, gasta um pouquinho só com esse povo lá de Mariana e fica tranquilo.
e os cofres desses ministros do Supremo ficam cheios. Justiça privada já existe, sempre vai existir, né? O problema é justamente como a gente delimitar, não deixar o Estado crescer para que essas pessoas se sintam deuses acima da verdadeira lei que existe. O caso dos benefícios externos não é simplesmente uma inversão do caso dos custos externos. O caso dos benefícios externos não é simplesmente uma inversão dos casos dos custos externos. Tem características e campo de aplicação próprios, que nós vamos conhecer. Quando os resultados de uma ação não beneficiam apenas o ator, mas também outras pessoas, existem duas alternativas. Fábrica da Pfizer lá na Alemanha fazendo fumaça azul e a cidade inteira fazendo sexo. Tô brincando. Tem gente que vai dizer que tá, isso aí afetou o coitadinho do velhinho que morreu em cima da namoradinha de 16 anos, 17, vai chamar de pedófilo velhinho, 18 anos, é, morreu do coração e morreu feliz, né? O ator considera as vantagens que espera oferir para si mesmo tão importantes que está disposto a arcar com todos os custos. Por exemplo, o cara que mora lá nos confundós da Amazônia e resolve fazer um trem-bala que liga São Paulo até Manaus, ele sozinho, porque para ele é importante isso, ele vai arcar com todos os custos e vai privilegiar um monte de gente. O fato de sua ação também beneficiar outras pessoas não impedirá de realizar aquilo que promoverá o seu próprio bem-estar. Quando uma companhia de estrada de ferro constrói um dique para proteger a sua linha férrea de deslizamentos ou avalanches, também está protegendo as casas nos terrenos adjacentes. Mas esse benefício oferido pelos vizinhos não impedirá a companhia de realizar um investimento que considera vantajoso. Correto? Perfeito? Vamos lá, por favor. Eu detesto quando o bichinho aqui fica nesse vai e vem, né? Os custos necessários à realização de um projeto, então, segundo tipo, os custos necessários à realização de um projeto são tão grandes que nenhum dos possíveis beneficiários está disposto a suportá-los inteiramente. O projeto só poderá ser realizado se um número suficiente de interessados compartilhar os seus custos. O que isso leva vocês a enxergarem, pessoal? Numa sociedade liberal minarquista que existe um Estado, quem vai pagar pela rua na frente da sua casa? E aí? Não seria necessário dizer mais nada sobre benefícios externos, se não fosse o fato de esse fenômeno ser inteiramente deturpado na literatura pseudoeconômica corrente. Um projeto pezinho, agora vamos lá, vamos para a economia de fato. Um projeto pezinho não é lucrativo quando e porque os consumidores preferem a satisfação derivada de outro projeto em relação à satisfação prevista com a realização de pezinho. Isso é o que nós estudamos de economia até agora. A execução de pesão, perdão, falando pezinho, mas é pesão, de P, desviaria capital e trabalho de algum outro projeto considerado mais urgente pelos consumidores. O leigo e o pseudo-economista não chegam a perceber esse fato. Teimosamente se recusam a reconhecer a escassez dos fatores de produção. No seu entendimento, P poderia ser realizado sem qualquer inconveniente. Basta pegar o dinheiro dos impostos e fazer um túnel que ligue Santos a Guarujá. Mas esse dinheiro vem de Araçatuba e os caras não queriam isso. O problema dos caras de Araçatuba, burro. Ah, não, mas tem uns caras de Araçatuba que podem viajar para o Guarujá, eles vão se aproveitar. É, mas e os outros 200 mil que estão se ferrando, pagando seus impostos lá no supermercado, os ICMS? No seu entendimento, P poderia ser realizado sem qualquer inconveniente, isto é, sem renúncia a qualquer outra satisfação. Seria apenas a insensibilidade do sistema de lucro que estaria a impedir que a nação desfrutasse graciosamente os benefícios de P. Vamos fazer a Pompeu e pegar dinheiro emprestado. Ah, dilador. Mas, coitado, o dilador não é culpado, porque os neurônios dele não conseguiriam concatenar qualquer outras coisas. Nem os juízes de direito de primeira instância, porque eu não acho eles grandes exemplos de uma mente brilhante. Talvez
Pessoas medianas, que estudaram bem para um concurso, souberam decorar leis, são papagaios que estão mirando num direito positivista, que nem positivo, que nem faz sentido. Ora, continuam esses críticos de visão curta, o absurdo do sistema de lucro torna-se especialmente ultrajante se a não lucratividade de P se dever ao fato de um empresário não considerar nos seus cálculos as vantagens de P, que para ele são benefícios externos. Olha a visão dos caras. Normalmente isso acontece com todo funcionário público. Não, o Rodrigo é linguarudo. Os impostos fazem tal coisa, faz a ponte lá na Piqueira. Ah, e daí? Não, mas ele tem visão curta. Absurdo do sistema de lucro torna-se especialmente ultrajante. Se a lucratividade desse P aí, ó, ele não está considerando nos seus cálculos essa vantagem. Um engenheiro aí que vira sempre secretário de obras. Falava mal do Bolsonaro, teve que fazer campanha aí. Não tive oportunidade ainda de encontrar com ele e falar, poxa vida, fulano, que legal, hein? Nós começamos a brigar, o legislador pegou ar comigo, de tanto que você falava mal do Bolsonaro e eu defendia. Burro fui eu. Do ponto de vista da sociedade como um todo, dizem esses críticos, tais vantagens não são externas, beneficiam pelo menos alguns membros da sociedade e aumentam o bem-estar total. A não realização de P seria, portanto, uma perda para a sociedade. Por isso, quando a iniciativa privada egoistamente se recusa a realizar tais projetos não lucrativos, o dever do governo é preencher esse vazio. Essa é a fala dos desenvolvimentistas. E eu já encontrei aqui no ILAM, né, sei lá, economista formado em Araçatuba, a gente não leva muito em consideração, né? Se diz, sou um desenvolvimentista, pois Jesus Cristo amado, me dê força. O governo deveria ou realizá-los através de empresas públicas ou subsidiá-los para torná-los atrativo ao empresário privado e ao investidor. Os subsídios poderiam ser concedidos, seja diretamente em dinheiro, às custas do erário público, seja através de tarifas cuja incidência recairia sobre os compradores dos produtos. Ai, verdade, tudo isso que o Rodrigo está falando. Menos se for para o agro. O agro não. O agro merece os juros subsidiados. Ei, 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 ei. Quando há subsídio, alguém está pagando a conta. Alguém está fazendo esse diferencial lá no supermercado. Sempre é o pobre. Os que assim argumentam não percebem que os meios que o governo utiliza para fazer funcionar uma empresa deficitária ou para subsidiar um projeto não rentável terão de ser retirados da capacidade de gastar e investir dos contribuintes, ou terão de ser obtidos de modo inflacionário. Nem o governo, nem qualquer indivíduo tem a possibilidade de criar algo do nada. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Maiores gastos do governo representam menores gastos do público. As obras públicas não são realizadas pelo poder milagroso de uma varinha de condão. São pagas com recursos tomados dos cidadãos. Se o governo não tivesse interferido, os cidadãos os teriam empregado em projetos lucrativos e que não serão realizados porque os meios correspondentes lhes foram subtraídos através dos impostos, seus filhos da mãe. Entendeu? Não existe justificativa para nenhuma secretaria de município estar aberta e não diminuindo impostos municipais, nem estaduais, nem federais, nem quer o que seja, seja o que seja. Rodrigo, você é contra desenvolvimento? Não, desde que a gente volte aqui e depois discuta isso aqui. Dois, os custos necessários à realização de um projeto são tão grandes que nenhum dos possíveis beneficiários está disposto a suportá-lo inteiramente. O projeto só poderá ser realizado se um número suficiente de interessados compartilhar os seus custos. Isso se chama condomínio. Sem saber quem compra um apartamento num prédio, num condomínio edilício, está simplesmente usando o item 2. Ele não poderia ter uma casa com aquele tamanho, com aquela segurança privada,
com uma garagem coberta com segurança privada, com alguém limpando uma academia sua o tempo todo, com uma academia dentro de sua casa, de sua residência. Então, para que ele tenha isso, os custos necessários para a realização desse projeto são grandes para ele sozinho, mas pode ser realizado por um número de pessoas. Eu só dei exemplo de privado com privado. Poderíamos falar de um governo minarquista, com um dever de segurança e de zeladoria. E como tratar do assunto rua? Nós vamos discutir isso talvez numa aula extra, ou num curso sobre doutrina política. Mas eu estou louco para que alguns amigos meus advogados mandem isso para a juizada. Para cada projeto não rentável, então já lemos isso, ou seja, do ponto de vista dos consumidores, o emprego desses meios de produção, a gente leu aqui, ó, isto é, empregados para cada, vamos lá, vamos ler tudo de novo, né? Para cada projeto não rentável realizado com a ajuda do governo, há um outro que deixa de ser realizado em virtude da intervenção governamental, a cobrança de impostos, seja ele o tamanho que for. Com uma diferença: o projeto não realizado teria sido lucrativo, isto é, teria empregado os escassos meios de produção de maneira a atender às necessidades mais urgentes dos consumidores. O dinheiro que é tomado dos impostos teria sido bem empregado com toda certeza. Ah, mas o cara ia comprar droga, ia comprar crack. E é por isso que ia ser bem empregado. Mal empregado é quando cai na mão do político. Não tenha dúvida disso, senhores. Eu dei um exemplo esdrúxulo, obviamente. O cara gastar com besteira. Mas mesmo que ele vai gastar com besteira, o cara que vai produzir crack, se tiver legalizado, ele vai ter que comprar uma grande quantidade de materiais, ele vai tentar fazer um crack que não mate o seu, sua galinha dos ovos de ouro, correto? Porque a partir do momento que as leis privadas começam a acontecer, de fato, defendem a propriedade privada, não as leis privadas que defendem a propriedade privada, maluco nenhum dorme na rua querendo roubar cobre, não, filho. É bala, peão. Por quê? Porque volta à escravidão. Entrou na sua casa, roubou qualquer coisa, não importa, a coisa era sua, o preço é você que põe. Vai virar seu escravo. Vai lá, garotão. Ah, não tem conversa, irmão. É um condomínio. O cobre que está na rua é de todos. Fez merda, vai ter que pagar, vai para a prisão pagar a comida dele, a justiça, a todos os que se prejudicaram. Vai passar a vida inteira trabalhando à força, na base do chicote. É isso aí, irmão. Esse é o jogo. Não quer, não faça. Como diz os muçulmanos. Quando alguém é pego roubando e cortam a mão do peão que roubou, e alguém fala, nossa, mas você não tem dó de cortar a mão dele? Eu tenho dó, ele que cortou a mão dele, não fui eu. Se ele não tivesse roubado, não tinha cortado a mão. Do ponto de vista dos consumidores, o emprego desses meios de produção para a realização de um projeto não lucrativo é um desperdício. Privam-os da satisfação que preferem, dando-lhes em troca as que o projeto patrocinado pelo governo lhes pode oferecer. As massas, crédulas incapazes de ver além do que a vista alcança, se entusiasmam com as realizações maravilhosas de seus governantes. Eu não tenho como grifar isso aqui, porque tem que ser um grifo diferente. Porque eu amo quando o Mises é sarcástico, dizendo as massas crédulas, incapazes de ver além do que a vista alcança, ou seja, 98% da população que na curva da distribuição amostral de inteligência, onde a média reside, é de gente imbecil, se entusiasmam com as realizações maravilhosas de seus governantes. Não chegam a perceber que são elas, as massas, que pagam a conta e que, consequentemente, têm de renunciar a muita satisfação de que teriam usufruído se o governo tivesse, se o governo tivesse gasto menos com projetos não rentáveis. Não tem imaginação suficiente para sequer vislumbrar as possibilidades que o governo não permitiu que viessem a existir. O que se vê e o que não se vê de Bastiat tinha que ser dado nas escolas, sei lá, leitura de oitava série, não sei nem se é assim que fala mais. Mas a verdade é uma só. Como é duro viver nesse mundo de gente ignorante, não é verdade? Ver a brilhante análise sobre gastos públicos no livro Economics in One Lesson. Cara, puta, economia numa única lição. Esse livro é maravilhoso. Eu sempre me esqueço de falar dele.
O Henry Hazlitt está lá na série do Ilan, foto dele. Maravilhoso. Um dos melhores livros, depois do Ação Humana, que eu já li. Se eu tivesse que colocar em ordem de preferência minha, e olha que eu amo democracia, o Deus que falhou, hein? É a Ação Humana, a Lei, por incrível que pareça. Aquele livreco tem uma profundidade absurda, a Lei e a Economia em uma única lição. Depois, a escola austríaca do Jesus Huerta de Soto, porque ele tem o sangue nos olhos que eu tenho de um bom espanhol contra os monetaristas, contra Paulo Guedes e sua turma. Ver a brilhante análise sobre gastos públicos no livro Economics in One Lesson de Henry Hazlitt, nova edição, Nova York, editado em português pelo Instituto Liberal, sob o título Economia em uma única lição, Rio de Janeiro, José Olímpio Editora, Instituto Liberal. Esses entusiastas da intervenção estatal ficam ainda mais extasiados quando a ação governamental possibilita que produtores submarginais continuem produzindo, competindo com usinas, lojas ou fazendas mais eficientes. Esses imbecis, eu não tenho como usar outro adjetivo, a grande maioria da população. A curva de distribuição normal da população em nível de inteligência, que todo mundo desenha como uma normal, gaussiana normal, não é assim. Ela é uma curva de grande extensão até o ponto que ela cai muito rapidamente e a média fica muito próxima do limite inferior de inteligência. Perdão, fiz o desenho errado. Ela começa aqui, extremamente grande aqui, e aí ela vai decaindo de forma lenta. Então, de tal forma que a quantidade de gente da média para trás é absurdamente grande, tá certo? A média é o QI, ok? Então, a quantidade do QI médio da população é algo extremamente grande. Como assim, Rodrigo? Não estou entendendo. Uma grande parcela vai estar. A média, metade dos valores estão de um lado, metade estão do outro. Ok? Perfeito. Mas a média vai estar dizendo o seguinte: que o QI médio da população, metade tem para cima dele, metade tem para baixo. O fato é que o metade para cima, normalmente, é um conjunto muito estreito. Muita gente, mas com um conjunto muito estreito de dados. Ao passo que, do lado de cá, é uma quantidade de gente absurdamente grande que vai fazer com que a grande quantidade que atinja essa metade para cá, para a linha média, para o lado deles, tenham QIs absurdamente baixos. E esse é o ponto-chave. Então, esses entusiastas da intervenção estatal ficam ainda mais extasiados quando a ação governamental possibilita que produtores submarginais continuem produzindo, competindo com usinas, lojas ou fazendas mais eficientes. Ou seja, quando dá o subsídio lá para o agronegócio, a fazenda que era improdutiva se torna produtiva e compete com aquele que é bem produtivo. Esse é o problema. Nesses casos, dizem eles, é óbvio que a produção total aumentou e que alguma coisa, que se não fosse a ajuda das autoridades, não teria sido produzida, foi acrescentada à riqueza geral. O que ocorre na realidade é exatamente o oposto. O montante da produção total e da riqueza total diminui. Instalações que produzem por custos maiores entram em funcionamento, enquanto outras instalações que produzem por custos menores são forçadas a diminuir ou a paralisar sua produção, porque a demanda é a mesma. Os consumidores não estão obtendo mais, e sim menos. Uma ideia que habitualmente tem muita aceitação é a de que o governo deve promover o desenvolvimento agrícola daquelas regiões do país mal dotadas pela natureza. Nessas regiões, os custos de produção são maiores do que em outras áreas. É precisamente este fato que torna o seu solo submarginal. Se não forem ajudados por recursos públicos, os agricultores que trabalham essas terras não conseguiriam suportar a competição das fazendas mais férteis. A agricultura desapareceria ou não se desenvolveria e a região se tornaria uma parte atrasada do país.
Com pleno conhecimento dessa realidade, as empresas que visam ao lucro evitam investir na construção de estradas de ferros que liguem essas regiões inóspitas aos centros de consumo. A situação difícil dos agricultores não é causada pela falta de meios de transporte. A causalidade é no sentido inverso. Como as empresas percebem que as perspectivas agrícolas da região não são favoráveis, abstêm-se de investir em estradas de ferro, que provavelmente não serão lucrativas, porque há falta de quantidade suficiente de bens a serem transportados. Se o governo, cedendo aos grupos de pressão interessados, constrói a estrada de ferro e a opera com déficit, certamente estará beneficiando os proprietários de terras dessas regiões pobres. Podem, então, esses agricultores, uma vez que uma parte dos custos de transporte é absorvida pelo erário público, competir com os que cultivavam terras melhores e não recebiam ajuda oficial. Mas quem paga os favores concedidos a esses agricultores privilegiados são os contribuintes, que terão de prover os fundos necessários para cobrir o déficit. Tal liberalidade não afeta o preço nem a quantidade total disponível de produtos agrícolas. Simplesmente torna rentável a operação de fazendas que até então eram submarginais e marginalizava outras fazendas cuja operação era até então lucrativa. Desloca a produção das terras que poderiam produzir por custos menores para terras cujos custos de produção são maiores. Em vez de aumentar, diminui a riqueza e a disponibilidade total de mercadorias, uma vez que as quantidades adicionais de capital e trabalho necessárias ao cultivo de campos que exigem custos de produção maiores são retiradas de outros empregos que tornariam possível a produção de outros bens de consumo. O governo consegue beneficiar algumas regiões do país, dando-lhes o que lhes falta, operando outros setores, operando, operando outros setores e gerando custos que excedem os ganhos do grupo privilegiado. Que aula, senhores! Que aula! Ludwig von Mises. Essencial. Terminando essa aula, vamos para as próximas duas últimas aulas desse capítulo, que são subitens desse item 9. Até lá.